Paz e graça, pessoal. Anderson Fábio falando mais uma vez aqui para trazer algo teológico para a sua vida, para a sua edificação. E hoje nós vamos falar sobre o que é graça preveniente. Fique conosco nesse vídeo. Então, pessoal, evangelista Anderson Fábio aqui mais uma vez com vocês hoje para tratar sobre a questão da graça preveniente. Nós vamos iniciar esse vídeo já falando para você que não existe alguns tipos de graça. A graça, ela é uma só. Não tem vários tipos de graça. A graça, ela é uma só que nós, teologicamente, nós dividimos a graça em alguns termos para que nós venhamos identificar a operação dessa graça conforme os termos que nós vamos tratando. Tem pessoas que falam assim, mas esse termo não existe na Bíblia. Não, nenhum termo de graça existe na Bíblia. Nem graça irresistível, nem graça resistível, nem graça preveniente, nem graça comum. Esses termos que possuem adjetivos para a questão da graça, eles não existem explicitamente nas Escrituras. Porém, nós pegamos parte das Escrituras para entendermos as operações relacionadas à graça e daí identificamos essas operações e colocamos esses termos, esses adjetivos na palavra graça para tratarmos dessa operação em específico, se tratando teologicamente. Então, a graça preveniente só é um termo teológico para nós entendermos a operação da graça. Então, a palavra preveniente, ela vem de dois termos, que é veniente, quer dizer que vem, e a palavra pré quer dizer antes. Então, a palavra preveniente quer dizer aquilo que vem antes. E a graça preveniente é justamente essa atuação que vem antes da conversão. Embora esse termo seja usado muito mais por arminianos, esse termo ele foi primeiramente usado por Agostinho, quando Agostinho foi tratar dessa graça que é antecipadora. Ela vem antes da operação da própria conversão e da própria regeneração. Embora muitos calvinistas eles não tratam da graça se tratando, utilizando este termo preveniente, mas alguns calvinistas eles se utilizam sim, porque embora a graça no calvinismo seja irresistível, a pessoa ela vai ser, ou outros preferem até graça efetiva, a graça vem e a pessoa será convertida, essa graça opera antes da conversão também, sendo preveniente também. Então, a graça preveniente é essa graça que atua antes, uma graça que opera antes. Dentro do arminianismo, é justamente essa operação que vem para convencer o homem, para iluminar o homem, para encaminhar o homem e capacitar o homem a responder positivamente a Deus. Então, a graça preveniente ela vem justamente para que o homem venha se render a essa ação, venha se render à ação do Espírito Santo, porque a graça preveniente é justamente essa operação do Espírito Santo que se manifesta na vida do pecador, antecipando e já preparando este pecador para responder a Deus. Então, por isso que nós tratamos ela justamente por este termo, que é essa graça que vem antes. Então, isso é só para a gente entender um pouco sobre o que é graça preveniente. Não tem como nós tratarmos aqui, como a nosso propósito aqui são vídeos rápidos, não tem como nós tratarmos profundamente, detalhadamente. Uma das questões curiosas que é interessante nós falarmos aqui, que a graça preveniente ela é irresistível. Não tem como a pessoa resistir a essa operação que vem antes, porque a pessoa é pecadora e ela não tem como decidir ainda se ela vai se render a Deus ou não. Então, por isso que essa graça, quando ela vem, a pessoa não consegue resistir à sua ação. Após a segunda ação da graça, após essa graça cooperativa, onde o homem vai responder, aí a pessoa pode resistir. Mas a primeira operação da graça, ela é irresistível. Só questão de curiosidade, que muitas pessoas não sabem dessa curiosidade. Aqui eu coloquei alguns livros para você se aprofundar na questão da graça. E tem um livro aqui escrito por um brasileiro, teólogo Valmir Nascimento, que é justamente a graça preveniente. Recomendo o livro, bem interessante, é uma introdução, mas tem bastante assunto, bastante coisas aqui interessantes para que você venha entender essa questão da graça preveniente. Ele vai tratar da graça de uma forma geral e daí vai tratar da situação da graça preveniente. Um pouquinho mais aprofundado é este livro da editora Sal Cultural, que é Ribeiro de Misericórdia, onde o autor vai tratar da graça preveniente na teologia de Charles e John Wesley. Então ele vai um pouco mais aprofundado a respeito da graça preveniente, se tratando, claro, como um pano de fundo, como base a teologia de John Wesley e de Charles Wesley, que era irmão de John Wesley. Outro aqui é um livro pequeno também e introdutório, é Graça Irresistível, do teólogo Zwingli Rodrigues, que é da editora Reflexão, o do Valmir Nascimento também, editora Reflexão. Então, bem interessante também, um livro introdutório também, mas também com bastante questões aqui interessantes relacionadas à graça
E uma questão interessante é a questão do próprio apóstolo Paulo, na sua conversão, lá quando Jesus fala, dura para te recalcitrar contra os aguilhões, e ele trata justamente da graça irresistível usando este ponto. E um dos principais aqui que eu recomendo é o livro de Thomas Oden, que é O Poder Transformador da Graça. Este livro aqui realmente é um livro muito mais profundo. Este livro vai tratar não somente da graça de forma bíblica, a graça de questões teológicas, mas ela vai tratar também da graça relacionada aos pais da igreja, a história da igreja. Thomas Oden, ele procura seguir nesse caminho. Ele se denomina também como paleo-ortodoxo, não como monergista nem sinergista. Ele não procura usar esses termos, porque ele procura se identificar mais com as raízes da própria patrística, dos pais da igreja. E claro que quando ele faz isso, ele resgata justamente o que Jacó Armínio resgatou, que é o arminianismo, que é justamente a crença teológica do início da igreja da era cristã. Então, espero que esse vídeo tenha ajudado, tenha aguçado a sua curiosidade para que você venha se aprofundar um pouco mais sobre a graça preveniente. E qualquer dúvida, você pode colocar aí nos comentários que nós teremos o prazer de te ajudar para você compreender mais a respeito deste termo, graça preveniente, dentro do arminianismo. Um abraço a todos em nome de Jesus.